Olá, sou a professora Josilene e na aula de ciências de hoje iremos ver como podemos conservar os alimentos. Os alimentos minimamente processados, processados e ultraprocessados são industrializados e vêm em embalagens adequadas para durarem mais. Como podemos observar essa imagem, temos algumas embalagens de vidro. Cada alimento apresenta um tipo de embalagem adequada à sua conservação. Os alimentos processados e ultraprocessados geralmente contêm substâncias adicionadas para evitar a ação de micro-organismos. Desse modo, os alimentos demoram mais para estragar. E vocês lembram que são alimentos processados e alimentos ultraprocessados? Os alimentos processados são alimentos que sofreram a adição de sal, açúcar ou conservantes, por exemplo, ervilha em conserva, atum enlatado, frutas em calda, queijos e extrato de tomate. Alimentos ultraprocessados são alimentos produzidos pela indústria, como biscoitos, refrigerantes, sorvetes e salsicha. Eles passam por muitas transformações e por isso são pobres em nutrientes. Recebem a adição de muitas substâncias como açúcar, gorduras e conservantes. Se consumidos em excesso, esses alimentos podem contribuir para a obesidade e para o surgimento de outras doenças. Alimentos industrializados. Temos batata frita com ketchup, hambúrguer, biscoitos, refrigerantes, temos queijo, salsicha, bolos, muitos biscoitos, pizza, então são alimentos saborosos. Mas você acha que esses alimentos fazem bem à sua saúde? Opte sempre por alimentos in natura, que são alimentos obtidos diretamente da natureza, como por exemplo os legumes, frutas e verduras, ou minimamente processados, que são os alimentos que passaram por algum tipo de alteração, como moagem, limpeza, secagem, resfriamento ou congelamento, como por exemplo os grãos, farinha, carnes e leite. São alimentos mais saudáveis. Veja o processo de fabricação do chocolate. As sementes do cacau, fruto do cacaueiro, são o principal ingrediente do chocolate. Esse fruto é cultivado em fazendas e transportado para as fábricas. As sementes são torradas, trituradas e misturadas com açúcar e leite. São adicionados conservantes que fazem com que o chocolate demore mais para estragar. O chocolate é colocado em formas e depois é resfriado para endurecer. Então, é desenformado, embalado e transportado até os pontos de venda. Além dos processos de industrialização dos alimentos, os seres humanos desenvolveram diversas formas de conservar os alimentos para que durem e não estraguem rapidamente. Uma das técnicas de conservação dos alimentos é a salga. Adiciona-se bastante sal ao alimento. O sal desidrata o alimento e dificulta o crescimento de micro-organismos, como exemplos, o bacalhau salgado, a carne de sol e o pirarucu no sal. Outra técnica utilizada na conservação dos alimentos é a imersão em vinagre. Os alimentos são imersos em uma mistura de vinagre, água e sal. O vinagre e o sal impedem o crescimento de muitos micro-organismos, como exemplos compostas de legumes, de berinjela e de pepino. Outra forma de conservar os alimentos é a conservação a frio. Em baixa temperatura, como as temperaturas obtidas em refrigeradores e congeladores, os micro-organismos se reproduzem de forma mais lenta.
Provavelmente em sua casa, sua mãe costuma conservar os alimentos na geladeira. Conhecemos 3 formas de conservar os alimentos: a salga, a imersão em vinagre e a conservação em frio. A salga é uma técnica utilizada desde muitos anos de antigamente, podemos dizer, quando não havia geladeira. Mas hoje em dia podemos utilizar a defumação, muito utilizada principalmente para conservar carnes, açúcar, que é muito utilizado para conservar frutas e legumes. E hoje em dia há também embalagens que conservam alimentos e também o uso de conservantes, como vimos os enlatados, alimentos em calda, eles utilizam conservantes. E vamos conhecer vantagens e desvantagens de preservar alimentos em embalagens e conservantes. Vantagem e desvantagem de preservar os alimentos utilizando a embalagem. A vantagem é que facilita o transporte dos alimentos até os pontos de venda, e a desvantagem gera muito lixo. Vantagem e desvantagem de utilizar conservantes para preservar os alimentos. A vantagem é que evita a ação de micro-organismos e a desvantagem pode causar problemas à nossa saúde. E vamos ficar atentos às embalagens dos alimentos. As embalagens dos produtos industrializados são coloridas, bonitas e atraentes. Mas você já parou para observar o que está escrito nelas? No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é responsável pela regulamentação dos rótulos dos alimentos industrializados. Hoje, os rótulos dos produtos devem conter as seguintes informações: nome do produto, lista de ingredientes que compõem o produto, quantidade de produto, geralmente em grama ou em mililitro, bem como o prazo de validade, identificação da origem e a tabela nutricional. Vamos conhecer agora o passo a passo do preparo de um prato aproveitando integralmente um alimento. Você já notou a quantidade de alimentos desperdiçada no preparo das refeições? Muitas cascas, sementes, folhas e talos não são utilizados e vão para o lixo. Mas essas partes podem ser utilizadas e virar pratos deliciosos e nutritivos. Além disso, utilizar todas as partes dos alimentos diminui o desperdício, reduz os gastos com a alimentação e produz menos resíduos. Vocês podem observar no livro de vocês essa receita de bolo de laranja com casca. Traz também o modo de preparo. E temos uma sugestão de atividade que pode ser muito legal. Vocês irão perguntar a um adulto da sua convivência sobre uma receita que utilize partes dos alimentos geralmente descartadas. Vocês irão escrever todos os ingredientes, suas quantidades e o modo de preparo da receita de forma semelhante à apresentada. E vocês irão trocar a receita com um colega de sala e tentar prepará-la como adulto em casa, claro. Respondam as atividades do livro, páginas 97, 99 e 101. E até mais!